Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Havia inúmeras técnicas de cultivo na mente de Yuan Shong, mas não havia nenhuma que fosse capaz de se igualar à arte da obliteração de deuses e demônios criada pelo velho marechal Su Zhenxinxin. Nesta vida, o maior desejo de Yuan Shong no campo das artes marciais era obter esta arte da obliteração de deuses e demônios, que foi classificada em primeiro lugar em termos de habilidades destrutivas, realizando assim a tarefa que ele não foi capaz de cumprir em sua vida anterior. Só que era mais fácil falar do que fazer. Para receber a aprovação do velho marechal Su, Yuan Shong teria que passar por muitas provações difíceis. Independentemente de ser atitude, moral, talento ou força, ele não deveria ter falta de nada disso. Além disso, mesmo que fosse provado que ele possuía tudo isso, seu sucesso ainda não estava garantido. De fato, na geração anterior, quando o antigo imperador falou em colocar um príncipe sob Su Zhenxinxin para servir como seu discípulo e aprender sua arte suprema, ele foi rejeitado diretamente. Dessa forma, a dificuldade da questão ficou clara. Além disso, o portão da residência Su estava bem fechado ao longo dos anos, tornando impossível a entrada de alguém. Isso tornava a tarefa ainda mais impossível. Mesmo assim, Yuan Shong sabia que havia uma oportunidade, e esta provavelmente seria a única, na qual ele poderia entrar em contato com este incrível velho marechal da Grande Tang. Yuan Shong recebeu essa notícia por coincidência de um antigo servo da residência Su após a queda do clã Wu em desgraça, antes da catástrofe em sua vida anterior. Acontece que a verdade era diferente do que todos esperavam. Su Zhenxinxin não estava relutante em admitir um discípulo. Pelo contrário, na última década de sua vida, ele andava por aí, procurando pessoalmente um sucessor qualificado. Se não fosse pelo velho servo falando assim, provavelmente ninguém saberia que no oeste da capital, sob a grande árvore erudita chinesa de 1000 anos de idade, o austero ancião de cabelos brancos que aparecia todos os dias com um tabuleiro de Go pontualmente era o famoso grande marechal, Su Zhenxinxin. Su Zhenxinxin apareceu lá por 10 anos seguidos, mas ninguém o notou. Mesmo aqueles que jogaram um jogo com ele não sabiam sua identidade, mesmo após suas mortes. Essa era a única chance que Yuan Shong tinha de se aproximar de Su Zhenxinxin. Vamos para o distrito da Árvore Fantasma. Na rua, Yuan Shong chamou uma carruagem e seguiu em direção ao oeste da cidade. No distrito da Árvore Fantasma, no oeste da cidade, as ruas estavam lotadas de pessoas. Muitos idosos e crianças brincavam por aqui. Usando a terminologia de outro mundo, parecia uma praça movimentada. Yuan Shong desceu da carruagem e foi direto para a velha árvore dos estudiosos chineses. Eu me pergunto qual deles é Su Zhenxinxin. Yuan Shong pensou. Havia muitas pessoas jogando xadrez na praça e era difícil identificar Su Zhenxinxin no meio da multidão. Mais importante, Yuan Shong nunca o tinha visto antes. Mesmo durante a catástrofe em sua vida anterior, quando as cavalarias de aço estrangeiras invadiram a capital, Yuan Shong estava muito longe do campo de batalha, por isso, não conseguiu ter um bom vislumbre da aparência de Su Zhenxinxin. Foi uma sorte eu ter perguntado mais sobre ele naquela época. Yuan Shong sentiu-se feliz com sua curiosidade naquela época. Por respeito ao velho marechal, Yuan Shong perguntou ao velho servo sobre os detalhes. Assim, ele sabia que o tabuleiro de Go de Su Zhenxinxin era diferente dos outros. Seu tabuleiro de Go era banhado a ouro, e isso se tornou sua característica distintiva para Yuan Shong. No entanto, depois de circular pelo distrito das árvores fantasmas, Yuan Shong ficou atordoado. Ele não está aqui. Então, a leste da árvore erudita chinesa de 1000 anos, Yuan Shong de repente vislumbrou uma mesa de pedra e sobre ela havia um tabuleiro de Go dourado. Embora o tabuleiro de Go estivesse lá, Su Zhenxinxin não estava à vista. Em vez disso, uma criança de 4 a 5 anos bocejava de tédio ao lado dele. Rapaz, onde está o velho avô que joga xadrez aqui? Não tenho ideia. Ele só me disse para dar esta pedra a qualquer um que se aproximasse, e somente quando uma pessoa passasse no teste ele apareceria. A criança pequena era gordinha e fofa. Ao ouvir alguém perguntar sobre o tabuleiro de Go, ele abriu os olhos. Enquanto falava, ele estendeu sua mão gordinha para passar uma pedra preta. A pedra estava encharcada com o suor da criança pequena. Yuan Shong olhou surpreso para a pedra preta encharcada de suor. Logo, ele entendeu o que estava acontecendo. Este era um teste, e o conteúdo do teste era Go. Como havia apenas uma pedra, ele só podia fazer um movimento. Se ele fizesse o movimento correto, o velho marechal só apareceria. No entanto, se ele fizesse o movimento errado, seria equivalente a ele ser eliminado. Naturalmente, o velho marechal Su não apareceria. Rapaz, este lingote de prata é para você. Yuan Shong colocou um lingote nas mãos da criança antes de voltar sua atenção para o tabuleiro de Go. Lá, peças se cruzavam de forma confusa, embora não houvesse muitas delas nele. As pedras pretas e brancas estavam reunidas principalmente em um canto cada, e parecia que dois exércitos haviam reivindicado um terreno elevado para si.
A julgar pelo plano, é uma luta entre os dois lados. O Anshong não conseguiu evitar sorrir. Essa era uma formação militar de xadrez padrão. Claramente, o velho Marechal Su desejava testar a habilidade do outro lado em liderar um exército em batalha. O que a Grande Tang precisava não era de um camponês poderoso, mas de um general sábio que fosse capaz de liderar um exército em batalha. Como um lendário marechal na Grande Tang, Su Zhenxin esperava que seu sucessor fosse adepto da guerra também. Talvez ele pudesse sentir que seu fim estava chegando, ou talvez estivesse preocupado em não ter um sucessor para sua arte suprema, mas Su Zhenxin não criou um teste muito difícil. Nessa formação militar de xadrez, o preto só tinha que colocar a peça na posição noroeste do centro das peças brancas para virar o jogo. Depois disso, ao arrastar as coisas, seria a vitória do preto. Como tal, o Anshong poderia ser considerado como tendo passado no primeiro teste. No entanto, o Anshong tinha uma visão diferente sobre o assunto. Em sua vida anterior, o Anshong havia se tornado o grande marechal da Grande Tang. No entanto, não foi por causa de suas artes marciais que ele foi escolhido por aqueles poderosos anciões. Pelo contrário, o Anshong havia começado seu treinamento tarde demais, perdendo assim o período ideal de construção da fundação, fazendo com que seu cultivo fosse o lado menos impressionante para ele. A razão pela qual o Anshong foi escolhido, em uma situação precária, pelos veteranos meritórios restantes para se tornar o grande marechal da Grande Tang foi por causa de seu talento na guerra. Depois disso, o Anshong também provou seu valor na guerra por meio de sua performance. Nos poucos anos em que o Anshong liderou os grandes exércitos da Grande Tang, a Grande Tang massacrou mais cavalarias estrangeiras do que nas últimas décadas da catástrofe, dando origem à sua reputação como o mais formidável deus da guerra de estratagema militar nas planícies centrais. Se Su Zhenxin quisesse testá-lo usando essa formação de xadrez, ele o estaria subestimando de verdade. Se render e esperar pela morte não era o estilo de Wu Anshong. Passar a iniciativa para outra parte e jogar na defensiva era ainda menos importante. A peça preta não caiu no canto noroeste do centro da peça branca, como seria a decisão racional tomada sob tais circunstâncias. Em vez disso, ela foi colocada em uma posição completamente inesperada. Deixando o distrito da Árvore Fantasma, o Anshong circulou pela cidade antes de retornar para casa para continuar seu treinamento de artes marciais. Daqui a alguns dias seria o aniversário do seu avô. O clã Wan era um clã de estudiosos e generais, e era provável que o Anshong fosse avaliado em suas artes marciais também. Assim, ele não ousou afrouxar seu treinamento. Sem perceber, a noite chegou. No momento em que o Anshong estava executando os passos da constelação, praticando sua arte do dragão de osso, ele de repente ouviu uma comoção. Cunhado, por que você está aqui? Na varanda da frente, uma voz atônita pôde ser ouvida. Pertencia à mãe de Wu Anshong. Shuhua, Shongir voltou? Estou aqui para procurar por Shongir. Shongir? Ele está praticando suas artes marciais lá dentro. A mãe respondeu, aparentemente despreocupada com o motivo da visita do tio de Wu Anshong. É o tio. O Anshong acalmou seu cultivo. Ele podia dizer que a voz levemente agitada pertencia a seu tio, Li Lin, e ele estava perplexo com sua presença. Seu tio raramente visitava sua casa e, além disso, ele geralmente vinha com a tia Wan Hu Xuan. No entanto, o Anshong não ouviu a voz de sua tia-avó. Esta foi a primeira vez que ele se deparou com tal situação. Eu deveria dar uma olhada. O Anshong seguiu a direção de onde a voz veio. No salão principal da residência da família Wan, o Anshong viu seu tio, Li Lin. Shongir, a espada número 1 do mundo ou algo assim está em sua posse? Ao ver o Anshong, o tio Li Lin imediatamente mergulhou direto no assunto. Sua voz estava alguns tons mais alta do que antes e seu rosto estava vermelho. Ele parecia estar extremamente agitado com esse assunto. Tio Li Lin era uma pessoa reticente e falava poucas palavras. Esta foi a primeira vez que o Anshong o viu ficar tão animado. Tio, alguém te procurou. Ao ouvir essas palavras, uma conjectura imediatamente surgiu na mente de Anshong. Shongir, como você sabia? Li Lin ficou atônito. No entanto, quando ele se lembrou dos feitos anteriores de Anshong, seu espanto desapareceu. Shongir, aposto que você não vai conseguir entender quem é. É o capitão Zhao Fengxin e o comandante San. Sem esconder nada, Li Lin falou de tudo o que tinha acontecido. Aconteceu que ao amanhecer de hoje, quando Li Lin ainda estava em seu quarto, Zhao Fengxin bateu em sua porta e entrou. Acompanhando-o estava um comandante do exército imperial, Shen Wai. Uma coisa era Zhao Fengxin procurá-lo, mas Shen Wai era seu superior direto. Nos muitos anos em que Li Lin esteve no exército imperial, esta foi a primeira vez que seu superior o procurou. Shen Wai primeiro procurou por Li Lin e o elogiou por sua performance. Então, ele continuou dizendo que pretendia enviá-lo para o portão oeste.
Depois disso, ele mudou de assunto repentinamente e pediu a Li Lin que comprasse uma espada para ele por 42.000 taels de ouro, e o vendedor da espada estava além de sua imaginação, o Anshong. Naquele momento, Li Lin pensou que tinha enlouquecido. Que tipo de espada poderia valer 42.000 taels de ouro? O que era ainda mais ridículo era que quem estava vendendo a espada era seu próprio sobrinho, o Anshong. Naquele momento, Li Lin ficou estupefato. Sua cabeça não conseguia aceitar a situação e sua primeira reação foi que todo o assunto era uma piada. Afinal, o Anshong era apenas uma criança de 15 anos. Como ele poderia ter uma espada que valia mais do que 40.000 taels de ouro? Shongir, me diga o que está acontecendo. As palavras dele são verdadeiras? Li Lin agarrou os ombros de Anshong e perguntou ansiosamente. Sim. Por outro lado, o Anshong parecia ter se acalmado e acenou com a cabeça. Li Lin soltou seu aperto, retornou ao seu assento e respirou fundo. Isso era chocante demais. Li Lin encarou o Anshong com os olhos arregalados, como se estivesse reavaliando a pessoa diante dele. A mente de Anshong também estava agitada com pensamentos. Ele não esperava que Zhao Fengxin fosse procurar o tio Li Lin para que ele implorasse em seu nome. O Anshong pensou que Zhao Fengxin viria pessoalmente. No entanto, isso foi melhor para o Anshong. Desde que Zhao Fengxin tomou a iniciativa de procurar o tio Li Lin, alguns pensamentos começaram a surgir na mente de Anshong. Tio, você quer ser o marechal? O Anshong perguntou de repente. O que? Li Lin ficou chocado com as palavras de Anshong. Ele imediatamente apertou suas mãos e disse. Não fale bobagens, você acha que o marechal é algo sobre o qual podemos brincar? O Anshong apenas riu, sem dar atenção ao assunto. Que tal um general? Isso. Eu não tenho habilidade para isso. Disse o tio Li Lin. Ouvindo essas palavras, o Anshong riu. Sem dúvida, seu tio era ambicioso. O Anshong podia sentir isso claramente em seus olhos. Caso contrário, ele não teria ouvido o pedido de Zhao Fengxin para procurá-lo. Ninguém estava disposto a permanecer como subordinado. Ninguém rejeitaria uma promoção e grandes salários. O tio Li Lin também era assim, embora fosse apenas um mero líder de seção do Portão Norte. De todo o clã Wan, o tio Li Lin era o membro menos valorizado. Em termos de liderar um exército e unir seus subordinados, ele não conseguia se igualar ao pai de Anshong. Em relação às artes marciais, ele perdeu para o tiozinho. Em relação aos jogos políticos na corte real, ele não conseguia derrotar o tiozinho. Assim, desde que se tornou o líder de seção dos portões do palácio, o avô nunca tentou empurrá-lo para cima na hierarquia. O avô acreditava que o tio era incapaz de realizar grandes feitos, e como líder de seção do Portão Norte, ele conseguiu ficar longe do turbilhão de problemas e viver uma vida pacífica com a tia mais velha. No entanto, os pensamentos de Anshong diferiam dos de seu avô. Anshong sempre se sentiu grato à tia e ao tio. Em sua vida anterior, quando a família de Anshong estava enfrentando uma grande calamidade, foram a tia e o tio que estenderam as mãos para ajudá-los. Embora as habilidades do tio não se destacassem, ele era uma pessoa íntegra e um militar qualificado. Naquela época, naquela catástrofe, inúmeros membros do exército imperial escaparam. No entanto, o tio Li Lin, como um mero líder de seção do Portão Norte, não se encolheu do campo de batalha. Ele reuniu o exército e formou uma linha defensiva, lutando até o amargo fim. O Anshong sempre se lembraria daquela figura larga e confiável que viu antes de escapar. As habilidades de uma pessoa podem ser preparadas depois. O avô só tinha visto um lado e não sabia que havia outro lado escondido bem fundo dentro do tio Li Lin. Se o tio Li Lin tivesse uma oportunidade, com preparação suficiente, ele poderia se tornar uma figura formidável. E Zhao Fengxin tinha acabado de apresentar essa oportunidade nas mãos de Anshong. Que chance melhor poderia haver além de seguir o futuro marechal do exército imperial? Tio, você acredita em mim? Olhando fixamente para o tio Li Lin, Anshong perguntou de repente. Li Lin ficou surpreso. Se fosse antes, dada a idade de Anshong, ele definitivamente riria dessas palavras. Mas depois do incidente anterior, Li Lin não ousou subestimar esse sobrinho dele. Na verdade, ninguém de todo o clã Wan ousou menosprezar Anshong mais. Se não fosse por ele, o clã Wan já teria caído em uma calamidade. Além disso, a razão pela qual Zhao Fengxin e Shen Wai o visitaram foi por causa de Anshong. Shongir, o que você quer dizer? Li Lin perguntou. Tio, se possível, não vá para o Portão Oeste. Seguir Zhao Fengxin seria muito mais útil do que ir para o Portão Oeste. Anshong disse seriamente. Mas Zhao Fengxin pode não necessariamente concordar com isso. Independentemente de ir para o Portão Oeste ou seguir atrás de Zhao Fengxin, Li Lin ainda achava o caso todo bom demais para ser verdade. Ele não se sentia qualificado para escolher entre eles. Fique tranquilo, ele vai concordar. Anshong sorriu enquanto sacava sua espada.
No instante em que sua espada foi sacada, ar frio imediatamente jorrou para dentro da sala. Uma aura afiada brilhou no ar, e parecia que cortaria a sala em metades perfeitas. Ao ver o brilho gelado da espada, Li Lin engasgou em choque. Durante todo esse tempo, ele não conseguiu entender por que Zhao Fengxin estava disposto a gastar 42 mil taéis de ouro para comprar uma única espada, e por que Wan Shong tinha tanta certeza de que Zhao Fengxin atenderia ao seu pedido. No entanto, ao ver a espada de aço Oot nas mãos de Wan Shong, Li Lin de repente entendeu tudo. Mesmo que ele não fosse habilidoso em esgrima, ele conseguia dizer a diferença entre essa espada e as outras no mercado. Só por desembainhar esta espada, Li Lin se sentiu ameaçado. Shongir, por que você teria uma espada tão afiada? Li Lin não pôde deixar de perguntar. Tio, você não precisa se preocupar com isso. Diga a Zhao Fengxin que eu não preciso dos seus 42 mil taéis de ouro. Eu venderei esta espada a ele pelo preço que ele ofereceu anteriormente, 35 mil taéis de ouro. Já que Zhao Fengxin sabe como fazer uso de você para se aproximar de mim, dada sua inteligência, ele deve entender o significado por trás das minhas ações. Wan Shong riu. Seria problemático para Wan Shong explicar o assunto sobre o minério de Hyderabad. Em vez disso, eles entenderiam a situação naturalmente quando chegasse a hora. Shongir, obrigado. Li Lin não insistiu mais no assunto. Este sobrinho lhe deu muitas surpresas. Ouvindo suas palavras, Li Lin não ficou nem um pouco surpreso. Carregando a espada de aço Oot de Wan Shong com ele, Li Lin deixou a residência da família Wan. Assim que o tio Li Lin deixou a residência da família Wan com a espada de aço Oot, sob o manto do céu noturno, incontáveis pombos voaram de todas as direções para diferentes pousadas e tavernas. O quê? Nada mesmo? Não conseguiu encontrar nada? Não há nenhuma notícia sobre essa espada. Você não consegue encontrar a origem da espada? Não há um único ferreiro que tenha visto uma espada dessas? Como uma espada dessas poderia ser forjada sem nenhuma notícia? Justo quando Wan Shong praticava suas artes marciais com um humor relaxado, ninguém sabia que inúmeros clãs de ferreiros e famílias prestigiosas estavam dedicando todos os seus esforços e recursos para encontrar informações sobre a espada de aço Oot. Inicialmente, todos pensaram que, como os 4 grandes clãs de espadachins não sabiam nada sobre a espada de aço Oot, era provável que a espada tivesse vindo de além da capital. Dada a longa distância e a sequência problemática necessária para forjar uma espada, tinha que haver um vazamento de informação em algum lugar. No entanto, os esforços de mais de 1000 clãs de ferreiros não conseguiram encontrar nenhuma informação sobre a espada de aço Oot de Wan Shong. Parecia que aquela espada era única e estava nas mãos de Wan Shong. Isso é impossível. Muitas pessoas ficaram surpresas com esse fato e acharam isso completamente inaceitável. Conforme a notícia se espalhou, em uma única noite, a espada de aço Oot de Wan Shong se tornou um tesouro inestimável. Você já encontrou alguma coisa? Ao mesmo tempo, no topo de uma colina nos subúrbios, um homem estava de pé sob o brilho radiante da lua. Uma máscara branca escondia suas feições faciais, e ao redor dele havia muitas outras figuras. Relatando ao meu senhor, conseguimos encontrá-lo. Wan Shong é neto do Duque Gil do Grande Império Tang, e encontramos sua residência. No entanto, há guardas na residência, e o exército imperial também patrulha a capital. Receio que não seja fácil entrar furtivamente. Uma voz soou no ar. No entanto, ele não falou nas palavras das planícies centrais, mas nas palavras das regiões ocidentais. Sob o luar, era possível ver claramente a ponte alta do nariz e os olhos profundos nas figuras mascaradas. Cada um tinha um facão na cintura e eram claramente todos do califado Abbásida e Charax-Spasinu. Seus tolos, vocês acham que vamos assassinar o clã Wan inteiro? É impossível que a espada venha do nada. Já que ele foi capaz de forjar a espada, ele deve ter mais de uma. Também deve haver muitos minérios e materiais para a forja deixados para trás com ele. Nosso propósito é roubar essas espadas e materiais. Se agirmos rápido, os guardas e o exército imperial não serão um problema. Essa espada é extremamente importante para o Charax-Spasinu. Independentemente do preço, todos vocês devem trazer pelo menos uma para mim. O líder de máscara branca berrou furiosamente. Suas palavras finais revelaram sua identidade. Além do mercador Charax-Spasinu com quem Wan Shong se encontrou, Mozaide, ninguém mais ousaria fazer tal coisa. Sim, meu senhor. Sob o luar, todos abaixaram a cabeça em assentimento. Então, eles se viraram e desapareceram no véu da noite. Num piscar de olhos, o sol substituiu a lua e era um novo dia. Na residência da família Wan, as mãos de Wan Shong dispararam como se fossem 2 pitos velozes se debatendo no ar. Cada golpe era extremamente pesado, e onde quer que o cotovelo e o braço de Wan Shong atingissem a montanha artificial, o local se despedaçaria, fazendo com que fragmentos de rocha voassem.
Agora que Yuan Shong estava concentrando sua atenção em seu treinamento de artes marciais e suas horas de treinamento se tornaram mais longas, sua força estava aumentando rapidamente. Complementando o soco hercúleo junto com a arte do dragão de osso, Yuan Shong sentiu que estava progredindo muito a cada dia. Não era um sonho para ele atingir a energia de origem nível 6 em breve. Uma vez que o cultivo de alguém atingisse a energia de origem nível 6, tudo mudaria mais uma vez. Alguém seria capaz de cultivar aquelas técnicas que aumentassem sua força, velocidade ou destreza diretamente. Seria um mundo completamente diferente daquele que Yuan Shong estava vivenciando agora. Jovem mestre, mais notícias. No meio do treinamento de Yuan Shong, passos apressados soaram de repente e Shenhai e Menlong entraram correndo. O que está errado? Yuan Shong exalou um bocado de gás turvo e lentamente acalmou seu cultivo antes de perguntar com uma carranca. Ele se lembrou de ter dito a Shenhai e Menlong para não interrompê-lo em seu treinamento. Jovem mestre, tem alguém lá fora? Shenhai disse. Vale a pena fazer tanto alarido sobre isso? Yuan Shong franziu a testa. Jovem mestre, você entenderá quando der uma olhada. Shenhai e Menlong hesitaram por um momento antes de dizer. Finalmente, na entrada da residência da família Yuan, Yuan Shong viu a pessoa sobre a qual a dupla estava falando. Diante do portão da residência da família Yuan, um homem de cerca de 2 metros de altura estava ajoelhado no chão com a cabeça abaixada. Jovem mestre, esse sujeito está aqui há muito tempo. Ele fez um escândalo sobre conhecê-lo, e com medo de acordar a madame e os outros, não temos escolha a não ser chamá-lo. Shenhai e Menlong disseram desamparados. À primeira vista, Yuan Shong não notou nada. No entanto, quando olhou para as feições do homem mais uma vez, seu coração de repente pulou uma batida. É você. Yuan Shong ficou atônito. Ele reconheceu o homem. Era o homem musculoso e barbudo que havia saltado do terceiro andar do pavilhão Garrafa Azul e enviado sua espada direto para Yao, apenas para ter sua espada partida em duas. Por outro lado, ele havia jorrado sangue e caído no chão. Ele foi um dos participantes do duelo de espadas naquele dia. Yuan Shong não conseguia entender por que ele estaria de repente ajoelhado em frente à entrada da residência. Gongyi, por favor, me aceite como seu discípulo. Eu vou me ajoelhar aqui por uma eternidade até que você esteja disposto a me aceitar. O homem musculoso e barbudo abaixou a cabeça e falou com grande determinação. Ao ouvir o pedido da outra parte, Yuan Shong de repente sentiu uma tempestade se formando em sua mente. Uma emoção inexplicável o dominou. Ele finalmente entendeu por que Shenhai e Menlong invadiram para procurá-lo. Aceitá-lo como seu discípulo? Que piada! Ele tinha apenas 15 anos este ano. Ele estava em uma idade em que deveria estar se tornando aluno dos outros. No entanto, alguém estava tentando se tornar seu discípulo. Gongyi, não estou pedindo para você me ensinar artes marciais. Só espero que você possa me ensinar suas habilidades de forja de espadas. Contanto que Gongyi aceite meu pedido, estou disposto a servir Gongyi de todo o coração de agora em diante. A voz do homem musculoso e barbudo era profunda. Enquanto falava, ele respeitosamente ergueu uma espada quebrada sobre sua cabeça antes de ficar imóvel mais uma vez. É a espada grande de 1 metro quebrada. Yuan Shong olhou para a espada antes de perceber o que estava acontecendo. A espada larga que o homem musculoso e barbudo estava segurando era a mesma que ele havia usado para desafiar a espada de aço de Oats, apenas para ser dividida em duas. Por alguma razão, a espada parecia extremamente pesada nas mãos do homem. Ele podia sentir tristeza no corpo de 2 metros de altura. Yuan Shong sentiu esse tipo de tristeza de muitas outras pessoas. Em sua vida anterior, quando as planícies centrais caíram e a terra se despedaçou, Yuan Shong também sentiu esse tipo de tristeza. Num instante, Yuan Shong entendeu. Assim como sua missão era para ele, para o homem de 2 metros de altura que estava ajoelhado no chão implorando, a arte da espada era seu sonho. O que foi destruído no pavilhão Garrafa Azul naquele dia não foi apenas sua espada, mas também sua crença e seu sonho. Qual o seu nome? Yuan Shong perguntou. Eu sou Tuoba Gyi Yuan. Gongyi, você também pode me chamar de Zhang Gyi Yuan. Ajoelhado no chão, disse Tuoba Gyi Yuan. É ele. Ao ouvir essas palavras, o coração de Yuan Shong estremeceu. Ele olhou para o homem musculoso de barba cheia em choque. Yuan Shong não conhecia Tuoba Gyi Yuan em sua vida anterior, mas ouviu falar de seu nome. Em sua vida anterior, ele foi o mais famoso ferreiro de espadas nas planícies centrais que ascendeu perto do fim. Ele não se juntou a nenhuma influência única, rejeitando até mesmo o clã Zhan, Lu, Shen e Huang. Isso irritou os clãs prestigiosos, fazendo com que o oprimissem. Mas com sua própria capacidade, esse homem criou uma base para si na capital. Suas espadas, marcadas com a palavra Gyi Yuan, poderiam ser facilmente vendidas a um preço várias vezes maior do que o dos prestigiosos clãs de ferreiros.
Antes da catástrofe, ele era o ferreiro número 1 publicamente aceito da Grande Tang. Quando as armas de aço Ox ganharam fama, sua maior conquista foi criar a espada Gyuan, que nem mesmo a espada de aço Ox conseguia quebrar facilmente. O que tornou esse feito ainda mais impressionante foi que ele foi feito de materiais comuns. O único problema era que a criação da espada exigia grandes habilidades e continha muitas sequências complexas. Como tal, nem mesmo o próprio Tuoba Gyuan foi capaz de produzir muitas dessas espadas com sucesso. Infelizmente, antes que ele pudesse criar uma espada perfeita que pudesse resistir à espada de aço Ox e ser produzida em massa, a catástrofe aconteceu. O Anshong não poderia imaginar que a pessoa ajoelhada diante dele seria o futuro ferreiro número 1 do mundo. O Anshong respirou fundo. Esta foi realmente uma recompensa inesperada. Parecia que o desafio espada número 1 do mundo que ele havia começado não atraiu apenas os prestigiados clãs e comerciantes de armas, ele até trouxe este futuro ferreiro número 1 para ele. Isso não era algo que o Anshong poderia imaginar ser possível. É preciso saber que Tuoba Gyuan era temperamental. Ele era como um cavalo selvagem e obstinado, impossível de ser domado por qualquer um dos clãs. O fato de ele ter rejeitado o recrutamento dos vários clãs de forjadores de espadas provou ser um testemunho disso. Se não fosse pelo marketing de fome de Yuan Shong no pavilhão Garrafa Azul, ele poderia ter perdido a chance de se associar ao futuro ferreiro número 1. Isso é muito surpreendente. Embora eu tenha forjado a espada de aço Ox, ela é baseada nas memórias da minha vida passada, e a forja de espadas também não é minha ocupação principal. Se eu o aceitasse, ele definitivamente me aliviaria do meu fardo. O coração de Yuan Shong ainda batia descontroladamente. Ele já estava preparado para concordar com o pedido da outra parte, e sua verdadeira identidade veio como uma agradável surpresa para ele. Se o futuro ferreiro número 1 ajudasse, ele poderia dedicar mais atenção aos seus planos futuros. Era impossível haver um candidato melhor do que Tuoba Gyuan. Fique de pé, disse o Anshong. Gongyi, imploro que concorde com meu pedido. Tuoba Gyuan disse determinadamente, recusando-se a se levantar. Eu concordo com seu pedido, disse o Anshong. Tuoba Gyuan levantou a cabeça em descrença. As técnicas de forja e tecnologias dos mestres ferreiros e clãs de forja eram todos segredos de primeira classe. Era quase impossível para eles passarem isso para um estranho. Antes de vir, Tuoba Gyuan tinha olhado para o passado de Yuan Shong e sabia que o clã Wan era um clã de generais e estudiosos. Quer dizer, era de posição mais alta do que os prestigiosos clãs de ferreiros. Assim, ele entendeu que não seria fácil para ele se juntar ao clã Wan, e ele estava preparado para passar por todos os tipos de problemas antes de atingir seu objetivo. Tuoba Gyuan não esperava que o assunto fosse resolvido tão facilmente. Apenas ajoelhando-se por um momento, a outra parte imediatamente concordou com seu pedido. Tudo aconteceu tão rápido que ele achou a situação inacreditável. Gongyi, você está falando sério? Tuoba Gyuan ainda não conseguia acreditar na situação. Claro. O Anshong riu. Ele estendeu as mãos para ajudar Tuoba Gyuan a se levantar. No entanto, Tuoba Gyuan não se moveu nem um pouco, como se estivesse enraizado no chão. Esse sujeito é um especialista. Os olhos de Yuan Shong se arregalaram enquanto ele pensava. Possuindo o cultivo de uma energia de origem nível 5, mesmo que seu cultivo não fosse excepcional, sua força era mais do que capaz de esmagar pedras. Dado que Yuan Shong não conseguiu mover Tuoba Gyuan ajoelhado, ficou claro que o cultivo da outra parte era significativamente maior que o dele. Pensando sobre o assunto, não foi realmente surpreendente que Tuoba Gyuan fosse um especialista em artes marciais. Já que ele foi capaz de sobreviver sob a opressão dos clãs de ferreiros para se tornar o ferreiro número 1 do grande Império Tang, era impossível que ele fosse fraco. Obrigado, Gongyi. Obrigado. Enquanto Gongyi transmitir suas técnicas de forja de espadas para mim, Gyuan está disposto a se tornar seu servo e servi-lo por toda a minha vida. Tuoba Gyuan estava alheio aos pensamentos de Yuan Shong. Ouvindo Yuan Shong concordar com seu pedido, ele ficou muito feliz. Ele imediatamente se curvou, e o som nítido de sua cabeça batendo no chão ecoou no ar. A natureza de Tuoba Gyuan não lhe permitia baixar a cabeça facilmente, mas isso dependia do que estava em jogo. Se ele pudesse aprender a técnica mais avançada de forja de espadas, Tuoba Gyuan estava disposto a apostar tudo. Depois de se curvar, sem a ajuda de Yuan Shong, Tuoba Gyuan se levantou sozinho. Shenhai, relate esse assunto para minha mãe. Yuan Shong se virou para dizer. Desde o assunto com Yao Guanyi, a mãe de Yuan Shong tem sido negligente com ele. Contanto que não afetasse o clã, sua mãe não interferiria muito em seus assuntos. Sim, Gongyi. Shenhai respondeu. Tuoba Gyuan, já que você decidiu me seguir, você será um membro do clã Wan de agora em diante. Menlong, prepare um quarto para ele, disse Yuan Shong. Depois de instruir alguns assuntos, Yuan Shong foi direto para o distrito da Árvore Fantasma.
Atualmente, a identidade de Su Zhenxinchen era um segredo e quase ninguém sabia da verdade. Antes que houvesse qualquer progresso no assunto, Wang Shong não queria que muitas pessoas notassem sua existência. Assim, ele não trouxe Shenhai, Menlong ou Tuoba Guiyuan junto com ele. Wang Shong procedeu com extremo cuidado. Ele não foi direto para o distrito da Árvore Fantasma. Em vez disso, ele vagou pela cidade só depois de confirmar que ninguém o estava rastreando é que ele se esgueirou para o distrito da Árvore Fantasma. No centro da praça, a copa de uma enorme árvore chinesa se abria como um guarda-chuva. Aqui, os mais velhos e as crianças estavam absortos em seu próprio entretenimento. Caminhando entre eles, Wang Shong não chamou a atenção de ninguém. Na mesma posição, embaixo da árvore, Wang Shong viu o mesmo tabuleiro de xadrez banhado a ouro. Su Zhenxinchen não estava aqui, mas havia uma peça de xadrez branca adicional no tabuleiro de xadrez. Rapaz, qual é o seu nome? Wang Shong olhou para a criança perto do tabuleiro de xadrez e deu um tapinha em sua cabeça. Dai Jianjian. Todos me chamam de Jianjian. Encostado na árvore chinesa, o jovem rapaz estava ocupado lambendo um pedaço de espinheiro cristalizado. Jianjian. Wang Shong riu. Ele achou a criança bonitinha e quando estava prestes a elogiá-lo, um pensamento passou pela sua cabeça. Wang Shong congelou de repente. Ele já tinha ouvido esse nome antes. Naquela época, quando o velho servo da residência Su contou a história passada de Su Zhenxinchen para ele, ele havia trazido esse nome à tona. Su Zhenxinchen não aceitava discípulos facilmente e muito poucas pessoas conseguiam chamar sua atenção. Mesmo assim, ainda havia alguns com os quais ele mal estava satisfeito. Embora tenham sido rejeitados no final, Su Zhenxinchen ainda lhes deu pessoalmente algumas dicas sobre suas artes marciais. Eventualmente, todos eles conseguiram grandes feitos. Este Dai Jianjian foi um deles. A arte de obliteração de Deus e demônio era considerada uma técnica divina. Possuindo habilidades destrutivas que até mesmo imortais fariam de tudo para evitar, essa arte tem uma exigência extremamente rigorosa de osso, raiz e talentos. Muitas vezes, quando Su Zhenxinchen desejava passar a técnica para alguém, a outra parte não cumpria os critérios rigorosos necessários para cultivá-la. Em vez disso, tentar fazê-lo à força só prejudicaria seu cultivo. Embora o velho Sr. Su não tenha aceitado Dai Jianjian como seu discípulo, os talentos de Dai Jianjian ainda chamaram sua atenção. Como tal, ele o manteve ao seu lado e lhe ensinou artes marciais. É o seu jovem porteiro. Wang Shong percebeu de repente. O velho servo havia dito que, embora Su Zhenxinchen não admitisse nenhum discípulo abaixo dele, ele coincidentemente escolheu uma criança para servir como seu porteiro. Esta criança trouxe muita alegria a Su Zhenxinchen em seus últimos anos, e Su Zhenxinchen gostava muito dele. No entanto, ele morreu ao lado de Su Zhenxinchen naquela catástrofe. A criança sempre viu Su Zhenxinchen como seu avô. Quando o caos atingiu a capital, o velho servo tentou puxá-lo para longe, mas Dai Jianji abraçou o corpo de Su Zhenxinchen com força, recusando-se a sair com ele. Por fim, ele encontrou sua morte lá. Quando o velho servo contou o assunto, lágrimas escorriam pelo seu rosto e ele chorava tristemente. Naquela época, quando Wang Shong ouviu essa história, ele também achou lamentável. Wang Shong não esperava ver Dai Jianji em tal lugar. Desta vez, seu olhar para a criança que estava concentrando toda sua atenção em lamber os espinhos cristalizados era completamente diferente. Quando isso aconteceu, ele era apenas um adolescente. Wang Shong pensou. Naquela época, neste momento, Su Zhenxinchen ainda estava procurando por um discípulo. Foi somente depois de sofrer inúmeros contratempos que ele realmente notou esta criança. A vida era curta e, frequentemente, a pessoa só notava os próprios erros depois de cometê-los. Wang Shong de repente sentiu um impulso de fazer algo para alterar o destino de Su Zhenxinchen e da criança. Rapaz, me ajude a fazer uma coisa. O que é? A criança levantou a cabeça, mas sua atenção não estava em Wang Shong. Em vez disso, ele ainda estava focado em lamber suas orelhas cristalizadas. Se você for capaz de fazer o velho avô rir, eu lhe darei um lingote de prata todos os dias. Os olhos da criança finalmente se separaram do espinho cristalizado. Inclinando a cabeça, ele olhou fixamente para Wang Shong com seus enormes olhos redondos. Ele pode ser jovem, mas sabia que era capaz de comprar muitos palitos de espinho cristalizados com um lingote de prata. Realmente. A criança não ousou acreditar. Claro. Wang Shong assentiu com a cabeça seriamente. Por um breve momento, tristeza pôde ser vista nos olhos de Wang Shong. Como um dos mais antigos e prestigiados oficiais da corte real e o maior especialista militar, sua vida foi ao mesmo tempo uma lenda e uma tragédia. Ele nunca foi feliz em toda a sua vida. Infortúnio e tristeza o acompanharam desde seu nascimento até sua morte. Su Zhenxinchen carregava a linhagem de uma princesa da grande dinastia Sui anterior. Embora seus resultados no campo de batalha fossem excelentes, isso também se tornou a fonte de sua miséria. Quando ele ainda era um subordinado humilde, ninguém falava de sua linhagem.
Mas quando ele finalmente subiu na hierarquia por meio de sua contribuição, derrubando o Khaganate turco, Sangue Goguryeo, expandindo as fronteiras da Grande Tan para as montanhas Yin, essa lasca da linhagem do Grande Sui se tornou sua falha fatal. Durante sua vida, inúmeras pessoas o incriminaram por planejar uma revolta para derrubar a Grande Tan e restabelecer a grande dinastia Sui. Isso era um grande tabu, independentemente da dinastia em que alguém estivesse. Além disso, era um fato que Su Zhenxinchen carregava a linhagem de uma princesa do Grande Sui dentro dele. Suas notáveis realizações militares e sua influência no exército se tornaram uma bagagem gigantesca para ele, transformando-se em flechas apontando diretamente para seu coração. Para evitar suspeitas, no auge de sua carreira, Su Zhenxinchen decidiu se aposentar. Ele entregou a influência militar que estava em seu alcance e entrou em reclusão. Fechando-se dentro da residência Su, ele rejeitou todos os convidados e cortou todas as conexões com os comandantes militares e oficiais influentes da corte real. Ele chegou até a desistir de prosseguir com seu cultivo. Assim, na residência Su, nenhuma palavra sobre o exército podia ser ouvida e nenhum movimento da energia de origem podia ser sentido também. Como um homem comum, ele envelheceu lentamente e esperou por sua morte. Os portões da residência Su estavam sempre fechados, isolando aqueles dentro da residência Su, incluindo Su Zhenxinchen, do mundo exterior. Mesmo assim, esse foi apenas o começo de sua tragédia. Embora Su Zhenxinchen pudesse tolerar abrir mão de seu poder devido às calúnias dos oficiais, perder seu único filho quando ele estava no auge foi um duro golpe para ele. Su Zhenxinchen havia se retirado da corte real, mas não proibiu seu filho de trabalhar para ela. Esse era o assunto do qual ele mais se arrependia. Quando o único neto de Su Zhenxinchen morreu também, o coração de Su Zhenxinchen foi morto junto com ele. Dali em diante, sua vida foi apenas um monte de tristeza e dor. Desde então, o velho servo nunca tinha visto Su Zhenxinchen rir antes. Quando o velho servo falou sobre isso, lágrimas não puderam deixar de escorrer de seus olhos. Como um ex-deus da guerra, um súdito meritório que expandiu os territórios das planícies centrais, ele não deveria ter esse fim. Su Zhenxinchen nunca mais sentiu alegria daquele dia em diante. E essa criança que estava lambendo um pedaço de espinheiro cristalizado se tornaria sua única fonte de felicidade no final de sua vida, mesmo que essa felicidade durasse apenas alguns anos. A vida era curta, e independentemente de Wan Shong conseguir ou não obter a herança de Su Zhenxinchen, ele esperava que esse ex-deus da guerra pudesse ser feliz. No mínimo, ele esperava que, por meio de seu esforço, Su Zhenxinchen desfrutasse dessa felicidade alguns anos antes. Essa era a demonstração de respeito de Wan Shong para com o nobre homem. Lembre-se, não conte ao velho senhor sobre esse assunto. Wan Shong deu um tapinha na cabeça da criança antes de jogar um lingote de prata para ela. Então, ele colocou sua segunda pedra preta no tabuleiro de xadrez banhado a ouro. Wan Shong só teve uma única chance no jogo com Su Zhenxinchen. Um único passo em falso poderia significar sua perda, fazendo com que essa arte inigualável passasse por ele. Como Wan Shong não foi eliminado em seu primeiro movimento, dar a ele uma segunda pedra preta significava que Wan Shong havia conseguido chamar a atenção do velho marechal. Deixando para trás a pedra negra, Wan Shong se virou e saiu do distrito da árvore fantasma. A arte da obliteração de deuses e demônios de Su Zhenxinchen era conhecida como a técnica definitiva mais difícil de se obter, e muitos velhos marechais, incluindo o imperador anterior, foram rejeitados impiedosamente por ele, nem é preciso dizer, por um jovem como ele. Wan Shong não esperava obter a herança do ex-deus da guerra tão facilmente. No entanto, se ele estava atraindo sua atenção, ele estava fazendo um bom progresso. Assim que Wan Shong deixou o distrito da árvore fantasma, Yao Feng não estava mais relaxando na residência Yao. Wan Yan, Wan Bei, Wan Shong. Um dia, eu esmagarei todo o clã Wan, retribuindo 10 vezes mais a humilhação que vocês causaram ao nosso clã Yao. Yao Feng cerrou os punhos com força e jogou tudo que estava na mesa no chão. A atmosfera da residência Yao era sombria, extremamente sombria. Desde que seu pai, Yao Guanyi, sofreu um revés nas mãos de Wan Yan pelas fronteiras, a atmosfera em toda a residência Yao ficou extremamente sufocada. O velho mestre da Embaixada dos Quatro Quartos havia passado uma instrução proibindo estritamente qualquer membro do clã Yao de causar problemas do lado de fora. Daquele dia em diante, os portões da residência Yao foram firmemente fechados. Até mesmo as ações de Yao Feng foram estritamente restringidas e ele não conseguia sair de casa quando quisesse. Esta foi a primeira vez que ele estava passando por isso desde jovem. Para o orgulhoso Yao Feng, isso foi um duro golpe. Yao Feng sabia que essa era a maneira do velho mestre impedir que mais problemas caíssem nas mãos do clã Wan depois de chegar a um acordo com eles. Agora mesmo, sem nem mesmo sair, Yao Feng sabia que já era motivo de chacota entre os outros descendentes. Para Yao Feng, que valorizava sua reputação, isso era uma humilhação total. De qualquer forma, nosso clã Yao não pode aceitar essa mentira. Yao Feng pensou furiosamente. Embora Yao Feng tenha sido derrotado pelos irmãos do clã Wan no pavilhão da Vasta Garça, ele não correu direto até eles para se vingar.
Claro, isso não era porque Yao Feng era magnânimo. Em vez disso, seu pai o havia instruído a não causar problemas desnecessários. Yao Feng sabia do esquema de seu pai e do Rei Qi. Enquanto seu pai tivesse sucesso, todo o clã Wan pereceria em um momento. Essa também era a razão pela qual Yao Feng estava se segurando. Em consideração ao quadro geral, ele tentou o seu melhor para tolerar o assunto. Só que Yao Feng não esperava que sua espera não lhe trouxesse a notícia da vitória de seu pai na fronteira e a queda entre o clã Wan e o Rei Song. Em vez disso, o que ele recebeu foi seu pai calculando mal e fazendo papel de bobo na fronteira, se tornando objeto de zombaria na capital. Até mesmo seu avô, a quem ele respeitava desde jovem, teve que abaixar a cabeça diante do velho mestre do clã Wan pela primeira vez para resolver o assunto. Quando Yao Feng ouviu a notícia, seu coração sangrou. O clã Yao estava atualmente no auge de seu poder e, junto com a proteção do Rei Qi, quando havia sofrido tamanha humilhação. Além disso, as coisas não terminaram aí. Logo, seu pai emitiu uma ordem para fechar os portões da residência. O clã Yao recusou todos os convidados para evitar os holofotes e as fofocas. Depois de se conter por quase 10 dias, Yao Feng finalmente chegou ao limite de sua tolerância. Não aguento mais. Preciso falar com o pai. Nosso clã Yao não deve tolerar esse tipo de insulto. Assim, Yao Feng saiu da sala e correu em direção ao escritório de seu pai. Yao Feng sentiu que tinha que discutir com seu pai para bolar um plano para lidar com o clã Wan. Senhor, acabei de receber a notícia de que o Wan Shong, do clã Wan, apareceu no pavilhão Garrafa Azul. Justo quando Yao Feng chegou ao escritório de seu pai, ele ouviu uma voz familiar soando de longe dentro do escritório. É o guarda Zhou. Yao Feng parou em seus passos. O guarda Zhou era o confidente de seu pai e ele era responsável por reunir notícias por toda a capital. Yao Feng não esperava ouvir notícias sobre o Wan Shong de sua boca. Yao Feng estava preparado para ouvir as notícias sobre o Wan Shong quando ouviu um longo suspiro. Não diga mais nada. O pai já instruiu nosso clã Yao a evitar conflitos com o clã Wan durante esse período de tempo. Por enquanto, você não precisa me relatar notícias sobre o clã Wan. Do escritório, ouvia-se a voz pesada e cansada do pai. Sim. O guarda Zhou ficou em silêncio por um momento antes de concordar com a cabeça. Parado na porta, a pele de Yao Feng de repente ficou pálida. Se ele não visse pessoalmente, ele não ousaria acreditar que este era seu pai sábio, calmo e confiante que sempre parecia estar no controle da situação. Yao Feng entendeu o motivo por trás de seu comportamento. Na luta pela fronteira, seu pai havia perdido tragicamente. Ele nunca havia pensado muito bem do pai de Wan Shong, mas, dessa vez, seu pai havia perdido completamente em seu campo de especialidade, intrigas. Para esse assunto, seu pai tinha se certificado de que era impossível que qualquer informação vazasse. Deveria ter sido impossível para o clã Wan saber do assunto de antemão, mas essa foi precisamente a razão pela qual seu pai levou um golpe ainda maior. Se seu pai não conseguisse descobrir quem estava ajudando o Wan clã nas costas e como ele perdeu tão pateticamente, ele poderia muito bem nunca se recuperar desse golpe. Wan Yan, eu posso não ser capaz de lidar com você ou seus 2 filhos mais velhos. No entanto, eu posso lidar com seu filho mais novo. Sempre que Yao Feng se lembrava de como Wan Shong o empurrou para o chão e o espancou no pavilhão da vasta garça, ele sentia uma sensação de ardência no rosto e um ódio ainda maior por Wan Shong. Seu avô havia pedido que eles moderassem suas ações e seu pai havia ordenado que toda a residência fosse fechada. Suas intenções eram claras, eles não queriam ir contra o clã Wan neste momento. Yao Feng sabia claramente que fazer Wan Shong tropeçar neste momento não era uma decisão sábia. Mas quando Yao Feng precisou ir pessoalmente para lidar com Wan Shong? Enquanto pensava assim, Yao Feng zombou friamente. Ele se virou e saiu furtivamente do clã Yao. Ele conhecia um lugar onde poderia encontrar um assassino poderoso que seria capaz de realizar secretamente essa missão. Na tarde do mesmo dia, Ao Fenche enviou exatamente 35.000 taéis de ouro para as mãos de Wan Shong. Quando enviado, o tio Li Lin ficou tão feliz que elogiou Wan Shong repetidamente. Nesse ponto, ele ficou completamente impressionado com Wan Shong. O Wan Shong não guardou todos os 35.000 taéis de ouro para si. Em vez disso, ele deixou metade deles para seu tio, confiando a ele para guardá-los para ele. Por outro lado, o Wan Shong tinha alguns planos para que seu tio resolvesse alguns assuntos em seu lugar, para que ele pudesse evitar problemas desnecessários. Naturalmente, o tio Li Lin concordou com a cabeça aos pedidos de Wan Shong. Por meio dele, a relação entre o tio e o sobrinho se tornou significativamente mais próxima. Shongir, você atualmente possui uma riqueza que é impensável para o clã Wan, então você já pensou em como vai gastá-la? Além disso, você não acha que será inconveniente para você ficar na residência da família Wan? Isso poderia lhe trazer problemas involuntariamente, então você já pensou em se mudar? Na carruagem, o tio Li Lin de repente trouxe esse assunto à tona. Ele não era um tolo, e estava claro que o Wan Shong tinha muitos segredos escondidos.
No entanto, seus segredos provavelmente seriam uma bênção para o clã Wan em vez de uma maldição, então ele estava disposto a ignorá-los. Além disso, Li Lin podia sentir que, embora seu sobrinho fosse jovem, ele era ambicioso. As coisas que ele iria realizar só aumentariam em escala. Por sua experiência, Li Lin podia sentir que haveria muitos problemas potenciais que ele enfrentaria. Embora Wan Chong não tivesse notado eles, Li Lin viu através deles. Por exemplo, a linhagem do Duque Gil sempre se orgulhou de sua incorruptibilidade, e era provável que a riqueza repentina de Yuan Shong despertasse rumores. Embora o dinheiro de Yuan Shong tivesse vindo de uma fonte legítima, ele ainda poderia potencialmente trazer problemas desnecessários ao clã Wan. Todos esses fatores exigiam consideração. Sim, tio. Vou deixar esse assunto em suas mãos. Yuan Shong disse. Na verdade, ele estava considerando a ideia de se mudar também. Havia cada vez mais inconveniências em sua residência para ele executar seu plano. Além disso, assim como o tio disse, há algumas coisas que, se não forem tratadas corretamente, podem potencialmente trazer danos ao clã. Deixando tudo de lado, apenas os 35.000 taés de ouro foram suficientes para atrair a inveja dos outros. Essa também foi a razão pela qual ele confiou metade da quantia ao tio Li Lin. Além disso, por favor, não conte isso à minha mãe. Disse Yuan Shong. Tenha certeza. Li Lin sorriu carinhosamente. Li Lin estava se pegando cada vez mais afeiçoado a esse sobrinho. Se não fosse por Yuan Shong, ele provavelmente permaneceria como um mero líder de seção nos portões norte por incontáveis anos. Assim, por gratidão e parentesco, independentemente do que Yuan Shong fizesse agora, Li Lin deu sua aprovação total. Se o clã soubesse o que Yuan Shong estava fazendo, isso causaria alguma restrição ou vigilância sobre as ações de Yuan Shong. Além disso, como mães, Hao Shuhua também estaria preocupada com ele. Se assim fosse, Yuan Shong não poderia operar livremente. Assim, Li Lin também aprovou a decisão de Yuan Shong de esconder o assunto primeiro. Não faz diferença se você conta à sua mãe sobre esse assunto agora ou mais tarde. Além disso, Lord Zhao me confiou a tarefa de passar esta carta para você. Ele diz que gostaria de convidá-lo para o quartel do Exército Imperial se tiver tempo. Li Lin tirou uma carta-convite de seu abraço e a passou adiante. Esse era o principal propósito de sua viagem. Depois de entregar a carta-convite a Yuan Shong, o tio Li Lin foi embora. Depois de ponderar por um tempo, Yuan Shong decidiu levar os 17.000 taés de ouro restantes para a residência do Duque de Yi. Ao contrário do clã Yuan, o Duque de Yi tem amplas conexões comerciais. Eles seriam de grande ajuda para ajudar os dois monges a organizar o transporte das rações para Sindu. Como havia muitos fatores a serem considerados, essa não era uma tarefa que Yuan Shong poderia realizar sozinho. Eyao era muito mais habilidoso do que ele nessa área. Embora Eyao não tenha atingido o nível em que suas palavras eram autoridade na residência Yi, como o jovem mestre do clã Yi, ele não precisava da permissão do Duque de Yi para conduzir alguns assuntos menos significativos, como vender espadas no pavilhão Garrafa Azul. Além disso, Yuan Shong não precisava que o clã Yi fizesse muita coisa. Ele só queria usar as conexões deles para comprar as rações necessárias. Seguindo para o oeste, ele logo viu uma mansão grandiosa e requintada com uma majestosa placa preta com a palavra Ei gravada em ouro na entrada. Esta era a residência do Duque de Ei. Embora Yuan Shong e Eyao fossem amigos de infância, Yuan Shong raramente ia à residência do Duque de Ei. O motivo era simples: o pai de Yuan Shong, Yuan Yan, e o pai de Eyao, Ei Yuan, não tinham bons laços. Quando Yuan Shong e Eyao eram mais jovens, o relacionamento entre as duas famílias ainda era amistoso. No entanto, depois que o pai de Eyao foi intitulado como Duque de Ei, tudo mudou. Tanto o Duque de Ei quanto o pai de Yuan Shong tinham uma personalidade obstinada. Além disso, o primeiro continuou tendo conflitos com o tio mais velho de Yuan Shong, Yuan Zhen, na corte real. Como tal, o relacionamento de ambos os clãs lentamente se distanciou. De qualquer forma, o relacionamento de Yuan Shong e Eyao não foi afetado pelo assunto, os adultos fizeram suas próprias coisas enquanto as crianças brincavam entre si. Só que era impossível para Yuan Shong entrar na residência do Duque de Ei. A personalidade do Duque de Ei era diferente do pai de Yuan Shong. Embora Yuan Yan não tivesse um bom relacionamento com o Duque de Ei, ele ainda acolheu a aparição de Eyao na residência. A mãe de Yuan Shong costumava chamá-lo carinhosamente de jovem e preparava um prato de salgadinhos para ele. No clã Yuan, as questões relativas aos adultos não envolviam a geração mais jovem. Mas o Duque de Ei era diferente. Ele via o clã inteiro como uma entidade. Como ele não gostava do pai de Yuan Shong, seu ressentimento também se espalhou para Yuan Shong. Assim, quando o incidente de estupro envolvendo Yuan Shong causou uma tempestade anteriormente, Eyao ficou de castigo junto com ele por uma semana. Na verdade, o Duque de Ei até proibiu terminantemente Yuan Shong de entrar na residência Ei. No entanto, isso não significou nada para Yuan Shong.
Ele encontrou o guarda que Eyal havia subornado privadamente e passou um bilhete para ele. Logo, Eyal saiu dos portões. Wan Chong, o que você está fazendo aqui? Eyal saiu correndo apressadamente. O olhar de espanto em seu rosto era claro. No passado, Wan Chong costumava ir ao pavilhão dos 8 deuses para procurá-lo, e ele raramente vinha à sua casa. Na verdade, esta foi a primeira vez que Wan Chong veio à residência do Duque de Yi. Pare com essa bobagem, apresse-se e suba na carruagem. Preciso da sua ajuda para um assunto. Wan Chong acenou com um sorriso. Você chegou em um momento oportuno. Acontece que eu tenho algo para você também. Eyal disse. Wan Chong ficou surpreso. Os dois amigos de infância entraram na carruagem, fecharam as portas e a carruagem logo se afastou. Wan Chong, você se lembra do sujeito chamado Zamunian que você me fez investigar antes? Diga-me o motivo de encontrá-lo primeiro. Ao entrar na carruagem, antes que Wan Chong pudesse falar, Eyal perguntou com uma expressão sombria. Você o encontrou? O corpo de Wan Chong estremeceu. O sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão grave. Zamunian desempenhou um papel importante em seus planos. Esse assunto era ainda mais importante do que os minérios de Hyderabad e a arte de Deus e a obliteração do demônio. Embora Wan Chong tenha deixado Eyal para lidar com o assunto envolvendo Zamunian, ele era o mais preocupado com o assunto. Sim, eu o encontrei. Eyal assentiu com a cabeça. Ele cresceu com Wan Chong e não poderia estar mais familiarizado com ele. Ele imediatamente sentiu a mudança na aura de Wan Chong e ficou sério também. No entanto, ele não conseguia entender por que Wan Chong estaria tão interessado em uma figura insignificante como Zamunian. No entanto, tenho que lhe dizer primeiro que não encontrei o nome dele na lista de oficiais. Em vez disso, encontrei-o na lista de prisioneiros condenados à morte. Eyal disse. Corredor da morte. Wan Chong ficou atordoado. Sim, se não fosse por esse caso, eu não teria passado tanto tempo para encontrar essa pessoa. Se não fosse pela minha meticulosidade em folhear as listas de nomes anteriores, eu não teria conseguido encontrar essa pessoa. Aqui está um pergaminho sobre ele que eu pedi para alguém copiar. Dê uma olhada. Eyal recuperou um pergaminho de seu abraço e o jogou. Estava coberto com uma bolsa de couro amarela, e podia ser visto que muito esforço foi colocado nele. Geralmente, Eyal não se importava nem um pouco com esses assuntos. Seu único interesse era artes marciais, mas se fosse um assunto confiado a ele por Wan Chong, ele daria tudo de si. Wan Chong, não é que eu queira dissuadi-lo de fazer algo, mas a condição dessa pessoa é muito única. Apesar de ser um oficial insignificante, ele na verdade lavou mais de 20.000 taéis de ouro. Ele não é muito corajoso. Você deveria estar ciente de como a corte real lida com oficiais tão corruptos. Além disso, a pessoa já confessou seu crime no departamento de punições, e está decidido que ele será executado no final do outono. Uma vez que o nome de alguém esteja na lista, mesmo com a posição do meu pai como duque, ele não seria capaz de salvá-lo. Não sei o motivo pelo qual você está procurando por ele, mas Wan Chong, ouça meu conselho e não interfira neste assunto. Ninguém seria enviado para o corredor da morte sem razão, e a corte real deve ter seu próprio propósito para passar tal veredito. Entrar em contato com tais pessoas não é bom para você e para o clã Wan. Eyal não esperava que a pessoa que Wan Chong estava procurando fosse um condenado à morte. Ele não estava preocupado consigo mesmo, mas o clã Wan tinha a reputação de ser incorruptível, e o Duque Gil era altamente respeitado por isso também. Eyal estava preocupado que se Wan Chong se envolvesse nesse assunto, ele estaria usando isso como uma oportunidade para outros atacarem o clã Wan. Eyal cresceu no círculo desde jovem e testemunhou a luta política entre as diferentes facções. Assim, ele tinha um nível de entendimento no assunto. Uma árvore grande aguentaria o impacto de uma ventania. Dado o tamanho do clã Wan, ele estava fadado a ter muitos inimigos. Não era uma coisa boa para Wan Chong se envolver no assunto de um condenado à morte. Com uma expressão grave, Wan Chong não disse nada. Ele desenrolou o pergaminho sobre Zamunian e leu cuidadosamente. A grande dinastia Tang estava atualmente em uma era de prosperidade e a cultura estava florescendo. Como tal, a pena de morte era usada com extremo cuidado. Todos os tipos de informação tinham que ser verificados repetidamente antes que o departamento de punições ousasse tirar a impressão digital do condenado. Como tal, as informações sobre Zamunian eram extremamente detalhadas. Pensar que ele já tem 54 anos este ano. Lendo as informações no pergaminho, ele percebeu que Zamunian era mais velho do que imaginava. Ele já estava se aproximando do fim de seu auge. Havia evidências conclusivas sobre seu crime de roubar mais de 20.000 taéis de ouro de fundos públicos. Considerando sua posição humilde, era chocante como ele conseguiu roubar tanto dinheiro apenas usando uma brecha. Esta também foi a razão pela qual ele foi condenado à morte. No entanto, não era como se não houvesse aspectos suspeitos no pergaminho. 20.000 taéis de ouro era uma quantia enorme.
Era mais do que suficiente para sustentar dezenas de famílias por toda a vida. Zamonin havia pegado tanto dinheiro, mas nenhum pingo de ouro ou prata pôde ser encontrado em sua posse. Ele estava vestido com roupas simples, e seu sustento também era humilde, assim como seus colegas. Além disso, quando eles estavam saqueando sua casa, perceberam que ele estava morando em uma velha casa de barro. Além de uma panela de arroz, 2 guarda-roupas e uma cama, não havia mais nada. Os oficiais do Departamento de Punições cavaram 3 metros profundamente no chão ao redor de sua casa, apenas para não encontrar nada sobre os 20.000 desaparecidos. Ninguém sabia onde o dinheiro estava escondido. Embora o Departamento de Punições tenha ficado perplexo com o assunto, dado que Zamonin havia admitido o assunto, para enviar um aviso firme aos outros, eles seguiram as regras e o sentenciaram à morte. Após ler o pergaminho, o Anshong imediatamente entendeu a situação. Sua visão de Zamonin não mudou em nada, e, em vez disso, ele se sentiu ainda mais obrigado a salvá-lo. No entanto, as palavras de Eyal soaram verdadeiras. A condição de Zamonin já estava fixada e sua morte não poderia ser evitada. Independentemente de ser o clã Yi ou o clã Wan, eles não tinham a capacidade de salvar alguém do corredor da morte. No entanto, o Anshong sabia que ainda havia um último resquício de esperança. Parece que tenho que procurar o Rei Song. Outra pessoa surgiu na cabeça de Yuan Shong. Como membro da família real, as palavras do Rei Song tiveram grande influência na corte real. Isso era algo que o pai de Yuan Shong, tio mais velho, e o pai de Eyal não conseguiam comparar. Mais importante, o Anshong sabia que o Rei Song tinha alguma influência no Departamento de Punições. A situação seria completamente diferente se o Anshong conseguisse incitá-lo a se movimentar. Eyal, você não precisa se preocupar com esse assunto, eu sei o que fazer. O Anshong manteve o pergaminho de Zamonin em seus braços. Sim. Eyal assentiu com a cabeça. Pensando que o Anshong havia desistido dos pensamentos sobre Zamonin, seu humor melhorou. Certo. Você estava me procurando por alguma coisa? Ao ouvir Eyal perguntar sobre o assunto, o Anshong riu. Jovem Ei, não é como se eu realmente quisesse dizer algo sobre esse assunto, mas você foi espancado de novo? Aquele seu primo veio aqui de novo. O Anshong sorriu enquanto olhava para o hematoma roxo azulado no canto dos olhos de Eyal. Ainda estava fresco, e o Anshong percebeu no momento em que Eyal entrou na carruagem. Mesmo que Eyal tivesse arrumado seu cabelo em uma tentativa de escondê-lo, como os olhos divinos de Anshong poderiam ser enganados? Ao ver que o assunto foi exposto em um instante, apesar do esforço que ele fez para esconder o hematoma, o rosto de Eyal desmoronou. Do que você está falando? Acabei de bater na porta enquanto estava saindo. Eyal disse timidamente em uma tentativa de enganar o Anshong. No entanto, isso só incitou o Anshong a cair na gargalhada. Aqui, isto é para você. Estude-o cuidadosamente e cultive bem. O Anshong pegou um livro e jogou para Eyal. O que é isso? Pegando, Eyal curiosamente o folheou. Ele imediatamente ficou agitado. Uma técnica de cultivo de artes marciais. Por que você tem isso? Eyal ficou encantado. Ele não esperava que o item que o Anshong jogou para ele fosse um manual de técnica de cultivo de artes marciais. Ignorando o Anshong, ele imediatamente começou a folhear o livro animadamente. Fim dos capítulos do 66 ao 70. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!